livro dos Juízes, capítulo de número 13. Livro dos Juízes, capítulo de número 16 e versículo 1. Hoje foi um dia muito corrido. Nós preparamos uma mensagem aqui bem simples, mas com um ensino para a nossa vida. E nós vamos aprender um pouco aqui com Sansão. Livro dos Juízes, capítulo 16, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 1. Juízes, capítulo 16, versículo de número 1. Amém? Irmão aí, nosso irmão novo convertido, leia juntamente com, ajude ele a ler junto contigo, em nome de Jesus. Isto. Juízes, capítulo 16, versículo 1. Amém? Diz assim: E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. Te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estiveram secos, que são cipós, no caso cipós, né? Então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco, que ainda não estavam secos, amarrou-o com elas, e os espias estavam assentados com ele numa câmara. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombastes de mim, e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora zombastes de mim, me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas junto com o liço de teiar. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me não declarastes em que consiste a tua força. Sucedeu que,
importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, me enfraqueceria, seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse: saireis ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos, lhe fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça logo começou a crescer quando foi rapado. Amém e amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos conversar esta noite um pouco aqui sobre este homem chamado Sansão. Este homem que foi o 14º juiz de Israel. Você é leitor da Bíblia. Se você é leitor da Bíblia, você é sabedor que houve um período em que o povo de Israel foi julgado por juízes. Um período de aproximadamente de 250 a 300 anos depois de Josué, quando a geração de anciãos que entraram na terra de Canaã morreram. O livro de Juízes vai dizer que surgiu uma geração que não conhecia ao Senhor. A expressão surgiu uma geração que não conhecia ao Senhor não é uma geração que não sabia quem Deus era, mas era uma geração que não tinha mais relacionamento com Deus, não conhecia o Senhor, ou seja, não obedecia mais a Deus e nem servia mais a Deus como dizia os mandamentos, mesmo sendo o povo de Deus. Então este povo passa a ser oprimido pelos inimigos ao redor de Israel. Deus começa a permitir que os inimigos de Israel venha afligi-los. Os moabitas, os amonitas, os edomitas, os sírios, os assírios. Então várias nações ali que habitavam ao redor de Israel passam a afligir Israel por causa da desobediência do povo. Só que quando o povo clamava ao Senhor, aí Deus levantava juízes. Estes juízes, eles eram os libertadores. Então eles lutavam com Israel, com o exército de Israel, vencia os inimigos que se levantavam, e durante o restante da vida eles julgavam o povo. Quando eles morriam, aí o povo se esquecia de novo o que Deus tinha feito, voltava a pecar, transgredir, se afastar de Deus. Deus permitia eles serem afligidos novamente. Eles clamavam ao Senhor, Deus levantava juízes. Esses juízes libertavam o povo da escravidão, julgava, e assim se tornava um ciclo vicioso de 300 anos, 250 a 300 anos. Alguns 7 anos, outros 40 anos, no caso de Sansão. Aqui o povo estava oprimido 40 anos pelos filisteus. E aí, nesse
sequência de ciclo vicioso, entra aqui a história de Sansão. Sansão é o 14º juiz de Israel. Seu nome significa o sol, ou o homem do sol, ou brilhante como o sol. É o significado do nome de Sansão. Existem alguns juízes que se destacaram dentre os juízes, mas Sansão, a história de Sansão é a mais empolgante, porque ela é repleta de lições que nós podemos extrair para a sua vida. É de todos os juízes, Jefté era um juiz importante, famoso, mas Sansão, eu acredito que ele é o mais famoso dos juízes, pela sua história, pela sua força, né? A história que é contada juntamente com a história de Davi nas salas de aula para as crianças. Os filmes, muitos filmes foram feitos contando a história de Sansão, devido à sua imensa força, a força poderosa que ele tinha, de forma que a sua história é uma história empolgante. Dentre os juízes é o que talvez tenha mais capítulo no livro dos juízes. Começa lá no capítulo 13, a história de Sansão. A história do seu nascimento, do nascimento de Sansão, deu-se de forma milagrosa, né? Ele nasceu de forma diferente de outros juízes. Jefté, por exemplo, tem uma história interessante, porque ele nasceu de uma prostituta, de um relacionamento fora do casamento. Os seus irmãos os expulsaram de casa, porque dizia que ele não iria herdar juntamente com eles. E depois Jefté, expulso de casa, é chamado para defender o seu próprio povo e família. Mas Sansão, ele nasceu de uma forma milagrosa, pois o texto sagrado vai dizer no capítulo 13 que sua mãe era estéril e o seu pai já era idoso. Então ele nasceu de uma forma milagrosa, porque ele foi o primeiro filho da família, não tinha filhos esta família. Então ele vai nascer num período em que Israel está debaixo do jugo filisteu por aproximadamente uns 40 anos, né? Durante 7 anos que os amalequitas dominaram sobre Israel, foram 7 anos de muita dificuldade. Imagine 40, quando os amalequitas eles entravam na terra, o texto sagrado vai dizer que o povo empobreceu muitíssimo, porque os amalequitas tomavam tudo que o povo tinha. Agora imagine ser dominado durante 40 anos. Então o povo está oprimido durante 40 anos, debaixo da escravidão ou de um jugo dos filisteus, pagando tributo aos filisteus. Neste período, no período em que os filisteus que moravam no litoral, tinha 5 cidades-estados, dentre estas Gaza, né, que hoje está lá, a cidade de Gaza, em uma guerra com Israel, uma cidade muito antiga. E eles, quando queriam amolar suas ferramentas para trabalhar na agricultura, tinha que descer aos filisteus para poder amolar suas ferramentas, porque os filisteus tinham matado todos os ferreiros e tomado todo o ferro. Eles não podiam cultivar a terra, trabalhar a terra. Então era uma grande opressão. Nesse interim, nesse contexto, um anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá, né? O nome Manoá é o nome de um homem, não é o nome de uma mulher, tá? Pra você não confundir e achar que Manoá era a mãe de Sansão. Manoá era o pai, né? Parece ser um nome feminino, mas Manoá era o nome do pai de Sansão. Ele está no campo trabalhando, e um anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, o anjo do Senhor é a manifestação do Senhor no Antigo Testamento, aparece a mãe de Sansão e diz para ela a seguinte frase: és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então esta mulher é estéril
E o anjo mesmo, o Senhor, vai dizer para ela: tu é estéril, até hoje você nunca concebeu, mas você vai conceber e vai dar à luz a um filho. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Quer ver uma coisa? Vamos ler o Salmo 113, versículo 5 ao versículo de número 9. O Caldeli vai ler. Salmo 113, versículo 5 ao versículo de número 9. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, cujo trono fica nas alturas? De lá Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta os fracos e necessitados do pó e tira os pobres da lama. Além disso, Ele lhes dá um lugar de honra junto aos príncipes e autoridades do povo. Dá uma grande família à mulher que não pode ter filhos. Dá uma grande família à mulher que não pode ter filhos. Tem a tradução que diz assim: faz com que a mulher estéril seja alegre e mãe de filhos. Mas pode. Tornando-a uma mãe muito feliz. Aleluias. Muito bem. Veja bem, tremendo esse versículo. Se eu fosse você, eu grifava esse versículo na tua Bíblia, viu? Quem é como o Senhor poderoso, que tira o homem da lama, que tira o homem do pó, que faz ele sentar entre os príncipes, que honra o homem, que dá uma grande família à mulher estéril, de forma que faz com que ela seja uma mulher alegre, uma mulher feliz. Aleluia. Então, naquele tempo não tinha cura para a esterilidade, né? Hoje tem muitos meios que as pessoas usam para gerar, né? Tem a barriga de aluguel. Muitas das vezes a mulher não pode segurar uma criança por 9 meses no útero. Então hoje tem até que pega a semente do homem, fecunda o óvulo da mulher e coloca numa barriga de aluguel, e ele gera um filho para aquele casal. Tem muitas formas. A ciência hoje tem muita maneira, mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo, se alguém quisesse ter uma família, tinha que receber um milagre do Deus Todo-Poderoso. E aqui ele está dizendo, o texto está dizendo que Ele pode fazer com que a mulher estéril seja uma alegre mãe de filhos. Então é o que o anjo do Senhor está dizendo aqui para a esposa de Manoá: tu não tens concebido, mas tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, como deveria ser Sansão? Como deveria ser este menino? O texto vai dizer que o anjo vai dizer para ela que Sansão iria ser um nazireu de Deus, que ele seria um nazireu de Deus. Oh, meu esboço, não coloquei no tablet, né? O esboço está voando. Muito bem. Como deveria ser um nazireu? Vamos abrir aí Números capítulo 6. Isso aqui eu vou ler com os irmãos. Números capítulo de número 6, versículo de número 2. Como deveria ser um nazireu segundo a lei do Senhor? Números capítulo de número 6, versículo de número 2 vai dizer assim, ó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou uma mulher tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Então tudo aqui era o que era proibido o nazireu fazer. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará ao corpo do morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor.
E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, e ao 7º dia rapará, e ao 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará propiciação por este que pecou no corpo morto. Assim naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um cordeiro sem mancha por oferta pacífica. Então aqui está, não vou ler tudo, a lei do nazireu. Existia o voto, a separação de Sansão para o nazireado era para a vida toda. Mas existia o voto que o pai fazia de nazireu para o filho, no Antigo Testamento, que tinha um tempo determinado. Então quando se cumpria aquele tempo, ele deveria cumprir aqui todo esse ritual de sacrifício e de oferta, cortando o seu cabelo, rapando e oferecendo ao Senhor como sacrifício. E no caso que ele quebrasse o voto de nazireado, se esse voto fosse quebrado, ele não podia continuar com o voto de nazireu. Se o voto fosse quebrado, como nós lemos no texto, de repente o nazireu estava no lugar e alguém morria subitamente próximo a ele, ele quebrava o seu voto de nazireu, era quebrado. Ele tinha que rapar a sua cabeça e oferecer o sacrifício pela culpa, porque ele foi contaminado no seu voto, no seu nazireado. Então era muito sério. Nazireu no Antigo Testamento é a representatividade do crente hoje, porque a palavra nazireu, nazir, ela deriva da palavra separado, que traduzindo para o grego do nosso palavra santo. Santo é separado. Então hoje nós somos os nazireus de Deus, aqueles que foram separados para Deus. Mas naquele tempo era literal. Você vai descobrir aqui, só lendo esse texto, que Sansão vai cometer uma série de pecados contra Deus, sendo nazireu de Deus. Ele não se importa de cumprir os votos do nazireu. Então ele vai, aqui eu não vou falar muito sobre, porque como eu disse, as lições são muitas de Sansão, não tem como aplicar todas. Mas quando Sansão ele sai do caminho e vai comer o mel que está no leão morto, ali ele quebrou o voto de nazireu, tocou no morto, não podia tocar. Sansão não deveria nunca, depois que tocou naquele morto e comeu o mel que estava na carcaça do leão, o que Sansão, se fosse um crente temente a Deus, deveria fazer? Voltar, porque ele estava descendo com seu pai e sua mãe para Tímina, para pedir uma moça em casamento. Mas o que ele deveria fazer? Deveria naquele momento voltar do caminho, rapar a cabeça, oferecer os sacrifícios para pagar os votos pelo pecado que ele tinha cometido. Mas ele não fez isso. Ele quebrou o voto de nazireu, comendo do mel, tocando no leão morto. Mesmo assim ele continuou como se nada tivesse acontecendo. A queda de Sansão, irmão, não se deu aqui no colo de Dalila, ela se consumou no colo de Dalila. Mas a queda de Sansão começou lá atrás. A proporção que ele começou a ir quebrando todas as leis de Deus, todos os princípios de Deus, começou a queda de Sansão. Isso é muito sério, né? Mas veja bem, ele era nazireu, devia ser totalmente separado para Deus. Foi nesse contexto que nasceu Sansão, um homem com uma missão
de ser juiz e libertador do seu povo e ser santo. O voto de Nazireu era o quê? Ele era o quê para Deus? Santo para o Senhor, santo para Deus. Você viu na leitura do texto, todo Nazireu era consagrado para Deus, era separado para Deus, né? Era tão sério que ele não podia nem beber suco de uva, não podia nem tocar em uva, quanto mais beber bebida forte, ou beber o suco de uva. E nem mesmo a uva, quando ela estivesse sendo amassada para fazer o suco, ele deveria nem comer a casca e nem o caroço. Se fizesse isso, ele quebrava o voto de nazireado. Então ele era separado exclusivamente para Deus. Seu cabelo deveria crescer, deveria deixar o seu cabelo crescer, e nunca na sua cabeça deveria passar navalha. Não poderia passar navalha, porque o voto do nazireado estava no cabelo, no crescimento no cabelo do nazireu. Se rapasse a sua cabeça ou acontecesse qualquer uma dessas proibições aqui, o voto era imediatamente quebrado. Sansão, então, dentro desse contexto, possuía em sua vida valores inegociáveis. Bata-se no peito e diga: eu tenho valores inegociáveis. Isto. Sansão tinha na sua vida valores inegociáveis. Todavia, Sansão tinha uma inclinação carnal que o perseguia cotidianamente. Eu vou repetir isso aqui. Sansão possuía em sua vida valores inegociáveis. Ele foi o único juiz que Deus, o próprio Deus, desceu do céu e anunciou seu nascimento. Ele seria nazireu de Deus desde o ventre da mãe, separado para Deus desde o ventre materno, para ser um juiz de Israel. Então ele tinha valores inegociáveis, mas tinha Sansão uma inclinação carnal que o perseguia continuamente. Diga comigo: Sansão, melhor você diga, Sansão não podia ver uma mulher bonita e sensual. Sansão tinha um problema muito sério com o sexo oposto. Se você prestou atenção no texto que eu li, no capítulo 16, só do versículo 1 ao versículo 6, ele já está com 2 mulheres, fora as outras que ele teve para trás. Sansão, ele tinha um problema, ele tinha uma inclinação, ele tinha um apetite sexual incontrolável. Incontrolável. Veja bem, Sansão era um homem forte fisicamente, mas fraco moralmente. Vou repetir: Sansão era um homem forte fisicamente, mas fraco moralmente. Sempre havia uma mulher na vida de Sansão. Se você ver aqui, eu vou até repetir o versículo que lemos, diz aqui, ó: e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e se deitou com ela. Então ele fica ali com essa mulher prostituta em Gaza, o pessoal cerca ele na cidade. Aí ele está brincando, irmão, com a força que ele tem, porque a força de Sansão não é dele, a força de Sansão é de Deus. A força de Sansão é de Deus, assim como é a força do crente. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, nós estamos aqui porque a graça de Deus é a nossa força. Então ele brincava com a força que ele tinha. Então ele sabia que a cidade estava cercada, mas ele deitou, ficou até a meia-noite. Quando se levantou à meia-noite, ainda o Espírito de Deus ainda estava sobre ele. Ele arrancou os portões da cidade de Gaza, com fechadura, com tranca e tudo. Eu não tive aqui tempo de pesquisar, mas é toneladas que pesava um portão desse. Ele arrancou, colocou nos ombros e levou para o monte. Então ele estava, ainda Deus permitia ele estar com esta força, mas ele continuava brincando com o Espírito de Deus.
Aí quando termina esse texto já entra a questão de Dalila. Mas aí ele tem outros envolvimentos, porque esta era a fraqueza deste homem. Era a fraqueza de Sansão. Talvez a sua fraqueza não seja a mesma fraqueza de Sansão. Mas qual é a tua fraqueza? Você tem valores inegociáveis. Todo servo de Deus tem. Mas qual é a sua fraqueza? Aquilo que está roubando tua força, minando tua força, está tirando o poder de Deus da sua vida. O que é? Vamos lá. Veja bem, diga comigo: aquilo que nós não conseguimos dominar, certamente nos dominará. Isso é uma certeza absoluta. Aquilo que você não domina, te dominará. Toda inclinação que o homem tiver, seja para o que for, se você não dominar como um servo de Deus, como alguém que tem o Espírito de Deus, isto te dominará. A Bíblia Sagrada vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6, que aquele a quem você se entrega por servo, escravo você se torna daquele Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer lá em Gênesis 4 e 7, abra aí Gênesis 4 e 7. Uma palavra que Deus vai dizer para Caim. Quando Caim está tomado de inveja. O problema de Sansão era um apetite sexual desordenado. Mas qual era o problema de Caim? A inveja. E a inveja de Caim se for para ficar narrando o culto, eu vou ter que chamar pelo nome para ficar quieto aí. Eu não dou conta de ministrar conversando. Ou fica em casa, ou fica na igreja ouvindo a palavra. Então vamos lá. Eu já falei isso uma centena de vezes, mas continua cometendo o mesmo erro. Vamos lá. Diz assim: o pecado jaz à porta, ele deseja te conquistar, mas sobre ele você dominará. Veja bem, Caim, quando Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim, Abel, o que Abel tinha, o que Caim tinha que ter feito? Caim tinha que ter corrigido sua rota. Se Deus não recebeu o meu sacrifício, por que Deus não recebeu? E aí eu deveria me perguntar isso, deveria ter sido o que Caim devia ter feito. Por que Deus não recebeu o meu sacrifício, a minha oferta? Então eu vou tentar melhorar o meu comportamento diante de Deus, para que Deus receba o meu sacrifício. Mas não foi isso que Caim fez. Quando Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu o sacrifício de Caim, a Bíblia Sagrada diz que Caim ficou tomado de inveja do seu irmão. E Deus, que sonda os corações, as mentes e corações, viu que Caim já tinha proposto no coração matar o seu irmão, por causa da inveja. E Deus então visitou Caim e disse: Caim, por que tu estás... Leia, Caldeli, versículos 6 e 7, por favor. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Não será aceito? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Olha aí. Então, aquilo que eu não domino vai me dominar. Deus falou literalmente com Caim: Caim, o pecado está batendo na porta, mas o teu desejo será sobre ele, e sobre ele você dominará. Eu quero dizer, não existe nenhum super-homem na igreja, nenhum, ninguém é super-homem na igreja, mas Deus nos deu poder para dominar
sobre qualquer fraqueza e sobre qualquer tentação, porque nós temos em nós o poder do Espírito de Deus. E Paulo vai dizer que se nós andarmos em espírito, nós não satisfaremos as cobiças da carne. Então tudo o que nós precisamos para dominar sobre o pecado, para vencer a tentação, ou para vencer a inclinação, ou aquilo que é a tua fraqueza, a minha fraqueza, Deus já nos deu poder para dominar. Porque se eu não dominar, isto te dominará. E Sansão não tinha controle sobre este apetite dele, não tinha controle. Veja bem, vamos lá. Ao se apaixonar por uma mulher filisteia, Sansão quebra a lei de Deus que proibia casamentos mistos. Sansão, lá em Juízes no capítulo 14, abra aí, Juízes capítulo 14, diz assim: e desceu Sansão a Tímina, e vendo, fazendo o quê? Vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus. Agora aqui já é o versículo 14, tem outra mulher na vida de Sansão. Então vamos lá. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela o quê? Agrada aos meus olhos. Tomai-me esta, porque esta agrada aos meus olhos. Então veja aqui que era proibido na lei de Deus casamento misto, casamento de qualquer membro das 12 tribos de Israel com alguém de outra nação. Nem entre as tribos era permitido, porque a terra de Israel foi dividida pelas 12 tribos, e os casamentos tinham que ser dentro das tribos, para que a herança de uma família não fosse passada a outra família. Além de Deus proibir o casamento com pessoas pagãs, tinha que se casar dentro da mesma tribo a qual o israelita pertencia. Mas Sansão, ele conhecia a lei, ele conhecia o que Deus tinha dito, mas Sansão decidiu casar com uma mulher filisteia, que era inimiga do seu povo, estava oprimindo o seu povo durante 40 anos. O seu pai vai lhe aconselhar: meu filho, porventura, no meio do meu povo, não tem uma mulher que você possa tomar como esposa? Não, eu quero é esta, né? Então veja, vamos ler Êxodo 34:16, Caldeli, lê para nós, por favor. Procura aí Êxodo 34:16. E a escolher mulheres para seus filhos dentre as moças daquele... Leia o 15 e o 16. 15 e 16. Por isso, nada de fazer acordo com os habitantes daquela terra, pois quando eles forem fazer seus cultos imorais e os sacrifícios aos falsos deuses, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. E a escolher mulheres para os seus filhos dentre as moças daqueles povos, quando elas se prostituírem com seus deuses, poderão passar a infidelidade deles para os seus filhos. Mais, pastor? Está 16. Então veja que Deus está proibindo o povo de Israel casar com mulheres pagãs, porque se vocês casarem seus filhos com mulheres pagãs,
quando elas forem adorar, se prostituir, está falando aí agora da prostituição espiritual, do adultério espiritual, quando elas forem adorar, prostituir com seus deuses, ela vai ensinar os seus filhos também a adorar os deuses delas. Foi o que aconteceu com Salomão, quando casou, né, com várias mulheres pagãs. A Bíblia diz que essas mulheres corromperam o coração de Salomão, fazendo com que Salomão adorasse os deuses dos seus países de onde elas vieram. Então Deus os proibiu o casamento misto. Agora vamos trazer para o tempo da graça, 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo de número 14. 2 aos Coríntios capítulo de número 6 e versículo de número 14. Olha o que é que Paulo fala sobre o jugo desigual. Ele vai dizer aqui, 2 aos Coríntios 6 e 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então aqui, Paulo, através do Espírito Santo, está falando acerca do jugo desigual. É por isso que a gente orienta aqui na igreja que um crente, ele tem que casar com um crente, tem que ser crente, não é só nome de crente não. Porque se você se uma moça crente decide casar com um rapaz descrente, ela está se utilizando de um jugo desigual. Que sociedade tem um fiel com o infiel, crente com o descrente? Você vem para a igreja, ele vai para o bar, vai para os bordéis da vida, moço ou moça, e assim por diante. Existem muitos crentes na igreja, mulheres vivendo em problemas, né, dificuldades no casamento, e infelizmente vai viver a vida toda, porque saíram da igreja para buscarem cônjuges, homem ou mulher, fora da igreja. Ah, mas eu vou ganhar para Jesus, depois eu ganho para mim. Não vai ganhar nem para Jesus e nem para você. Eu conheço, durante 30 anos de vida, de ministério, eu conheço inúmeras pessoas vivendo um casamento fracassado, porque não obedeceram seus pais e não obedeceram sua mãe, quando foram lhe dar conselhos acerca do seu relacionamento. Não, mas Jesus vai converter, quem garante? Vocês viram o que aconteceu aqui, eu até dei o exemplo na terça-feira, mas vou falar de novo, com uma cantora que nasceu na igreja, foi criada na igreja. Eu estava vendo a mãe dela essa semana num podcast, a própria mãe da cantora que morreu lá na Bahia, falando num podcast, que ela terminou o noivado com um rapaz crente. O cara era crente, irmão. Ela disse, o rapaz era tão crente, a mãe dela falando no podcast, ele era tão crente, que quando ele ia lá em casa, que ela estava sozinha em casa, e ela dizia, entre, ele dizia, não posso entrar, sua mãe não está em casa. Quando sua mãe chegar, aí eu entro. Hoje tem, vou falar, Jesus, hoje tem uns namoros de crente aí, irmão, eu não sei onde é que está o pai desses moços e dessas moças não, os pais. Deixa o namorado, jovem crente, ficar em casa sozinho, ou num cômodo separado, não sei aonde, vai fazer não sei o que. Tem que falar. Mas vamos para o jugo desigual, vamos apertar muito não. Então, se você decidiu entrar num jugo desigual, você tem que estar disposto a colher as consequências. Paulo, quando escreve isso, não está no esboço não, mas eu preciso dizer. Paulo, quando escreve isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer, como poderás dizer tu, a mulher, que converterás o teu marido? Como poderá dizer o homem que a tua mulher vai se converter? Não existe garantia, porque Deus não dá esta garantia.
Quando o crente escolhe entrar num relacionamento cujo jugo é desigual, Deus não dá garantia que vai salvar o cônjuge descrente. Então o conselho bíblico é que jugo, que acordo há entre o fiel e infiel, entre o filho de Deus e o filho de Belial, entre o justo e o injusto, entre as trevas e a luz. Não tem como haver acordo, irmão. Num relacionamento entre duas pessoas que conhecem a Deus, crentes, que servem a Deus, é uma construção. E para viver este relacionamento, tem que ver um relacionamento de acordo. A Bíblia diz lá no livro de Amós: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Agora imagine a pessoa viver um relacionamento cujo jugo é um jugo desigual. Porque a pessoa, eu conheço uma moça, eu já contei esse exemplo aqui, uma moça, eu congreguei com ela, fui presidente de jovem dela, e ela foi ficando numa idade, eu não considero que seja uma idade avançada, 30 anos, não considero, né, que seja uma idade avançada. Mas ela, quando ela completou 30 anos de idade, ela disse: não, se Jesus não me der um marido, eu vou buscar lá fora. E ela foi mesmo, foi buscar um rapaz descrente, uma menina crente, irmão, cantora, moça de oração, serva de Deus. Até hoje ela é serva de Deus, mas ela passa uma luta inexplicável com o marido dela, porque o rapaz foi para a igreja para casar com ela, e até hoje você vai evangelizar ele, ele pensa que é mais crente do que você. Um dia eu fui na casa dele, que eu fui chamado para ir lá. Aí ele queria me evangelizar, queria me ganhar para Jesus, eu já sendo pastor. Eu tive que abrir a Bíblia e dar uma surra de Bíblia nele, que ele achava que já conhecia a palavra, que já conhecia. Aí eu já li a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Você leu a Bíblia, mas você não conheceu o Deus da Bíblia, nem o Jesus da Bíblia. E está lá até hoje desse jeito, porque escolheu viver em um jugo desigual, né? Então foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, o pai dele disse: meu filho, mãe, irmãos, Israel naquele tempo tinha quase mais de 3 milhões de pessoas. Não tinha uma mulher que Sansão podia casar com ela do povo israelita. Não, eu quero essa, porque essa agradou aos meus olhos, né? Isso aí é um outro erro que as pessoas estão cometendo muito, né? Hoje a estética está falando mais do que o caráter, né? Então hoje os rapazes e as moças querem escolher alguém pela aparência física. Eu digo sempre, eu quero um violão, né? Irmão, quase todo mês eu compro corda para violão e para guitarra, porque violão quebra as cordas, viu? De vez em quando desafina, né? Às vezes as tarraxas ficam estragadas, né, Júnior? Eu vou dizer qual é o segredo para você casar com um rapaz de Deus e uma moça de Deus. Tem pouco jovem aqui, mas eu vou dizer o segredo. Não é segredo porque está revelado na Bíblia, mas é segredo porque talvez você não lembre. Está lá em Provérbios capítulo 31. Enganosa é a graça, e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Case com uma pessoa que teme ao Senhor, com um jovem que teme ao Senhor, com uma moça que teme ao Senhor. Aí você vai construir um casamento abençoado. Fora disso, meu irmão, você está correndo perigo. Está correndo perigo. Mas vamos lá. Sansão foi atraído pela beleza física da mulher e não pela sua beleza interior. Por se deixar ser vencido pelos desejos carnais, Sansão perdeu a coisa mais importante da vida. Vou repetir. Por se deixar ser vencido pelos desejos carnais, Sansão perdeu a coisa mais importante da vida. O que foi? Ele perdeu a presença do Espírito Santo de Deus habitando nele. Sansão, ele perdeu tanto o contato com as coisas espirituais, que no texto que nós lemos,
Dalila tentou com ele 4 vezes. Na primeira vez, ela foi assalariada. Dalila, irmão, Sansão se apaixonou por Dalila, mas Dalila não era apaixonada por Sansão. Dalila foi contratada. Você pode ler o texto. Ela foi contratada pelos 5 príncipes filisteus para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. O segredo da força de Sansão era o quê? Era o quê? Era o voto de nazireado, o cabelo dele. Primeiro era Deus, é claro, mas que estava no voto de Nazireu. Este era o segredo dele com Deus. E ela foi contratada para descobrir qual era o segredo da sua força. Então, quando Dalila percebe, Dalila ela é um tipo da serpente no Éden com Eva. Eva, a serpente, ela só abriu um diálogo com Eva sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a serpente percebeu que tinha ganhado a confiança de Eva. Da mesma forma foi Dalila com Sansão. Quando Dalila percebeu que Sansão estava apaixonado por ela, porque uma coisa é amor, outra coisa é paixão. Paixão é fogo de palha. Amor, as muitas águas não poderão apagá-lo. Quando Dalila percebeu que Sansão estava apaixonado por ela, ela abriu o diálogo. Em que consiste a tua força? Eu nunca fui amarrado com cipós novos. No dia que me amarrar com cipós novos, eu perco a minha força. Então ela amarra Sansão. Como é que um homem daquele, que arrancou uma porta de uma cidade, que pesava não sei quantas toneladas, deixa uma mulher amarrar ele com cipó? Os filisteus estão escondidos numa recâmara na casa de Dalila. Ela amarra ele e ela diz para ele: aí vem os filisteus. Ele quebra o cipó e vence os filisteus. Não, Sansão, você não me ama, eu te amo. Então me diga onde está a tua força. Minha força é a seguinte: eu nunca fui amarrado com cordas novas, que nunca foi trabalhado nela. Se me amarrar eu perco a força. Ela conseguiu amarrar o homem com cordas novas. De novo, para um bom entendedor, diz o ditado, meia palavra. Para um crente que tem o Espírito Santo de Deus, né? Um crente que tem o Espírito de Deus, ele entende. Ele sabe que o diabo está armando uma cilada para ele. Mas ele já está perdendo a comunhão com o Espírito. E ela amarra ele, os filisteus estão lá. E ela diz: os filisteus vêm aí. Ele quebra as cordas e ele vence. Não, você não me ama, não, me diga em que consiste sua força. Olha, se você fizer 7 tranças no meu cabelo e tecer com fios de ouro e colocar o fio, não é fio não, a vara de tear, aquele negocinho que faz crochê, como é que chama? Fazia para tear. Não é agulha, aquele que tem uns pauzinhos que a mulher faz. Como é que chama aquilo? Era a varinha de tricô. E colocar entre as tranças, estaquear as tranças, eu perco a minha força. 3 vezes, irmão. Aí vem os filisteus, Sansão, ele tira o fio de tear, o negócio de tear, desmancha as tranças, vence os filisteus. Aí o que o texto diz? Que a partir daquele dia, ela começa todos os dias. Já imaginou uma mulher falar no seu ouvido todo dia? Ô Sansão, você não me ama não. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. A Bíblia diz que a alma dele ficou com angústias de morte. Está no texto que nós lemos? Ela lá no Nordeste assim, ela sujigou tanto ele, oprimiu tanto, ele ficou oprimido, que ele desejou a morte. Para não morrer, disse: tá bom, eu vou dizer, eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Na minha cabeça nunca passou navalha. No dia que cortar meu cabelo, eu perco a minha força. O texto diz que ela viu que naquele dia ele realmente tinha aberto o seu coração. É a primeira e a última vez que eu vou pedir, você vai fazer assim para o seu irmão: nunca conte para ninguém qual é o seu segredo com Deus.
que o inimigo quer é descobrir o seu quarto de intimidade com Deus. E se ele conseguir, é ali que ele vai te derrubar. É ali que ele vai te atingir. Tem pessoas que hoje eles expõem suas vidas nas redes sociais, no Facebook, não sei aonde. Irmão, nem no Facebook, nem para todo mundo você deve contar a sua vida. Eu estava ouvindo o pastor Josué Gonçalves, eu vou contar isso aqui. Pastor Josué Gonçalves é um dos pastores no Brasil, acredito que hoje é o pastor dos tops, o mais bem preparado no Brasil para ensinar para a família. Ele tem uma fazenda de recuperação para casais em São Paulo. O trabalho dele é um trabalho extraordinário, inexplicável. Eu estava ouvindo uma palestra dele para pastores, pastor discipulando pastor. Ele contou esse testemunho que eu vou te contar agora. Em Cuiabá, um pastor, numa igreja grande, abençoada, cheia do Espírito de Deus. Um dia, uma mulher foi congregar naquela igreja. E aquela mulher, ela se afeiçoou àquele homem. E aquela mulher pensou consigo assim: eu vou primeiro me tornar amiga da esposa dele, depois vou conquistá-lo. E aí começou a fazer amizade com a esposa daquele obreiro. E ao fazer amizade com a esposa daquele obreiro, eles começaram a convidar aquela mulher para tomar café em casa, participar das conversas de casa. E ela se tornou uma pessoa íntima de dentro de casa. Quando ela percebeu que se tornou uma pessoa íntima de dentro de casa, ela deu o bote, né? Assim, armou a cilada. E ganhou o coração daquele obreiro. Um dia, eles combinaram de se encontrar em um motel. Terminou o culto, um culto abençoado. Ele chegou em casa, o pastor Josué Gonçalves contou esse testemunho. Ele chegou em casa, e aí já, porque quando a pessoa perdeu o Espírito Santo, ele já perde tudo, né? Perdeu o temor, e já aí contou uma mentira para a esposa. Eu recebi uma ligação, eu tenho que fazer uma visita pastoral. Não, eu vou com você. Não precisa não, porque não precisa da sua presença não, só eu consigo resolver isso. Só que ele já tinha marcado o encontro com esta mulher. Josué Gonçalves conta que quando ele se encontra com ela, que vai para o motel, ele diz para a moça: fique aí, eu vou tomar um banho, porque eu estou saindo do culto que eu fiz, estou suado, vou tomar um banho, depois eu volto. Ele diz que quando volta do banheiro, a mulher está endemoniada, totalmente endemoniada. O demônio tomou aquela mulher, e na boca daquela mulher disse: hoje eu te peguei, destruí tua vida e destruí teu ministério, e toda a cidade vai saber quem você é. Por que o pastor Josué Gonçalves soube desse testemunho? Porque 6 anos depois, um pastor estava evangelizando nas ruas de Cuiabá, encontrou um mendigo. Era esse obreiro. Dali ele não teve mais coragem de voltar para casa, foi para as ruas, virou um mendigo, perdeu seu ministério, perdeu sua família. Isso é muito sério. Não estava nem aqui no esboço esse testemunho, mas o Espírito de Deus me fez lembrar dele. Me fez lembrar dele. Porque Sansão perdeu o que ele tinha de mais importante: o Espírito Santo de Deus. Pela 4ª vez, quando ela preparou uma pessoa para rapar a cabeça de Sansão, e os filisteus ficaram lá, e disse: Sansão, aí vem os filisteus. Os cabelos dele estavam rapados. Sansão pensava que ainda tinha o Espírito Santo na vida dele, porque esse é o problema, irmão. A pessoa vai pecando, e ele não vai perceber quando o Espírito de Deus se retira. E vai pensando que está tudo bem, porque volto a falar, a queda de Sansão não se deu no colo de Dalila. A queda de Sansão se deu quando ele tocou no defunto lá fora,
e deveria ter voltado, rapado a cabeça e pagado o voto de nazireado. O que ele disse para ele mesmo? Ele disse: levantar-me-ei como das outras vezes e vencerei. Aí o texto é que faz claro: mas não sabia ele que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Quando o Espírito de Deus se retira de uma pessoa que já foi do mundo e veio para a igreja, ele se retira, o que acontece com essa pessoa? Biblicamente falando, a Bíblia diz que aquele espírito que habitava naquela pessoa sai por lugares áridos e, não encontrando repouso, ele volta para a casa que antes ele habitava. Encontra essa casa limpa, varrida e ornamentada, mas não mais vazia. Traz 7 espíritos piores do que ele, e a ruína daquela casa é maior do que da primeira. Isso é sério, né, irmãos? Vamos orar? Então veja bem, ele perdeu o mais importante: o Espírito Santo se retirou. Por o Espírito Santo ter se retirado dele, 3 coisas aconteceram com ele. Quantas coisas? Vou dizer e não vou comentar. Primeira, caiu nas mãos de seus inimigos. Segundo, perdeu a liberdade, perdeu a visão. Primeira coisa que os inimigos fizeram, pastor Júnior, foi arrancar os olhos de Sansão e prenderam ele em cadeias. Ele perdeu a liberdade, perdeu a visão. E aqui tem um sentido espiritual, tem uma conotação espiritual. Terceiro, ele se tornou motivo de zombaria para os seus inimigos. O que Jesus falou? Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas tem uma boa notícia para você aqui nesta noite. Deus sempre está à procura de um coração quebrantado. Deus sempre está à procura de um coração arrependido. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, e eu sei que o Espírito de Deus está falando com muita gente aqui. Você não precisa passar pelo que Sansão passou para você ter uma experiência com Deus. Sansão, durante a vida toda dele, ele deveria ter servido a Deus melhor, mas foi preciso perder a visão, perder a liberdade, ser levado para um cárcere. Dentro do cárcere ele trabalhava como escravo moendo. Mas quando o Sansão está ali, o cabelo dele vai crescendo de novo. Ele está cego. Os inimigos estão dando uma festa para humilhar o Deus de Sansão. Dagon, que era o Deus dos filisteus, é maior do que o Deus de Israel. Traga Sansão para nos alegrar. Levaram Sansão, o cabelo dele tinha crescido. Novamente, ele faz uma oração: Deus, me dê força novamente, pela última vez, para que eu me vingue dos meus inimigos. Esta nunca deve ser a oração que um crente deve fazer no leito da sua morte. Nunca. Nunca, meu irmão. Nunca permita, quando Deus te chamar, quando você partir, você ir para o seu leito com o coração tão cheio de mágoa, de rancor das pessoas que te feriram, que roube de você a oportunidade de você viver uma vida cristã aqui, vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Me ajude para que eu me vingue dos meus inimigos. E ele pediu que o seu guia lhe colocasse sobre as 2 colunas principais que seguravam o templo. Você conhece o texto? Ele morre. E o texto termina, a história dele termina assim: e matou Sansão mais gente na sua morte do que quando estava com vida. Você quer esse tipo de frase na sua sepultura? Você precisa lutar, servir a Deus, para quando você partir, na tua lápide colocarem lá: combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Aleluia. Fique de pé comigo. O que Sansão, preste atenção, o que Sansão não conseguiu ver quando tinha visão, enxergou sem ela. Foi preciso Sansão perder a visão para poder ter visão das coisas espirituais. Você não precisa deixar isso acontecer contigo. Para você ter a visão das coisas espirituais, você não precisa perder a visão. Não precisa passar por esta situação. A nossa comunhão com Deus é inegociável. Eu já disse em outros cultos e vou dizer de novo: nenhuma oferta, nenhuma conquista, nenhum dinheiro, nenhuma fama vale a nossa comunhão com Deus. Nunca permita que o Espírito de Deus se retire de você, porque só estamos aqui porque Ele está em nós. No dia que Ele se retirar, você não vai querer ficar mais aqui. No dia que o Espírito Santo te retirar, você vai dizer: que culto chato é esse? Que palavra longa é essa? Que palavra, eu não me sinto mais neste ambiente. Um dia um irmão chegou para mim dessa igreja, ele está no mundo. Ele disse: eu não me sinto mais naquele ambiente. Quando uma pessoa diz isso, irmão, é porque o Espírito de Deus se retirou dele. Porque quando o Espírito de Deus está nele, ele diz o que diz o salmista. Ele disse o que disse o salmista: prefiro estar na casa do Senhor do que 1000 anos longe dela. Aleluia. Vamos orar, fecha os seus olhos. Fale com Deus em oração. Nós possamos aprender com Sansão. Aleluia, Jesus. Me entregar totalmente. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Seu toque. Fale com Deus em oração. Abriu os olhos do meu coração. Os filisteus estão aí fora, tentando descobrir qual é o nosso segredo com Deus. Chegar. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Eu Jesus. me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Aquilo que você não domina vai te dominar. Aquilo que me custa. Mas hoje o Espírito de Deus nos dá força. Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ali um dia, no centro do teu querer, gritou na vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vou esperar você adorar. Neste lugar, Oh, glória ao nome de tu Jesus. és real. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Me entregar totalmente. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Paulo disse: não nos veio tentação senão humana, Teu mas fiel é Deus que não nos deixará ser tentados além do que podemos suportar. E com a tentação Ele dará também o escape. Oh, glória! Chegar. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui para tomar alguém pela mão. Oh, glória! E dizer: não ceda, eu sou contigo. O pecado jaz à porta,
mas o teu desejo será sobre ele, e sobre ele você dominará. Aleluia. Tu inclinarás os teus ouvidos ao Glória ao nome de Jesus. meu Espírito Santo da verdade, oh glória. Mas ali um dia o centro do teu querer, que toda a vida Jesus. seja mais te Bendito é teu nome, conhecer. Senhor Deus da glória. Fonte, Ai, ai, do resto de mim que andará minha herança. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Nossa gratidão a ti por estarmos em tua casa, pela tua palavra, pela tua força, pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Nos sustenta em tuas mãos poderosas e nos ajuda a concluir a carreira que nos está proposta, Pai. Te pedimos isto esta noite, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém.